No último dia, 23 de janeiro de 2025, o presidente Trump assinou a primeira ordem executiva relacionada a criptomoedas nesse seu segundo mandato. Sobre essa ordem executiva, quais são os impactos diretos no mercado cripto e principalmente como o mercado cripto reagiu, é o que a gente vai debater aqui hoje no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal, quero que você deixe o seu like nesse vídeo, porque isso faz com que esse vídeo seja cada vez mais entregue para outras pessoas. Então, se você quer apoiar aqui o trabalho do Cointelegraph Brasil, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente produzir. Sem perder mais tempo, sem mais delongas, no último dia 23 de janeiro de 2025, o presidente Trump assinou a tão esperada ordem executiva relacionada a criptomoedas. É bem verdade que muita gente não gostou tanto dessa ordem executiva quanto era esperado, não foi tão robusta para muitas pessoas, mas de qualquer forma já demonstra, na minha opinião, um caminho correto que está sendo seguido por ele nessa seu início de segundo mandato. Vale ressaltar que o dia de ontem já amanheceu cercado de expectativas. Isso porque a senadora Cynthia Lummis, que para quem não sabe é a senadora que propôs a criação do Bitcoin Act, que é um projeto de lei que ainda vai entrar em tramitação nos Estados Unidos, que prevê justamente a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin nacional e que os Estados Unidos façam a compra de 500 BTC diariamente para compor essa estratégia. Então, essa senadora, ela postou no seu Twitter, um pouco antes de 10 horas da manhã, no horário de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, "Big things are coming. Stay tuned for 10 a.m." Ou seja, grandes coisas estão vindo, fique ligado para as 10 da manhã. Só que o B aqui do Big Things é o símbolozinho do Bitcoin que ela colocou. Então aqui já estava claro já que era algo relacionado à criptomoeda. Muita gente começou a especular que seria já a assinatura de uma ordem executiva do Trump relacionada ao Bitcoin 10 da manhã. O mercado chegou a reagir positivamente a esse Twitter, digamos, a esse post. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ver que o Bitcoin ele estava ali na ordem dos 102 mil dólares e quando teve essa publicação, ele chegou ali a quase romper os 107 mil, ele chegou a romper os 107 mil em algumas corretoras, mas depois ele já teve essa pequena queda depois, porque não era a ordem executiva 10 da manhã no horário de Washington. O que era? Ela foi eleita presidente de um subcomitê do Senado de Digital Assets, e o que é algo super relevante, né? O que se em condições normais de temperatura e pressão, em outros momentos, a gente teria isso como uma vitória enorme. Afinal de contas, ela é uma pessoa super favorável ao Bitcoin, ela super acredita nas criptomoedas de uma forma geral, tanto é que ela propôs o Bitcoin Act e ela foi eleita a presidente desse subcomitê. Então, em condições normais de temperatura e pressão, isso seria uma notícia gigantesca. Mas, como o mercado estava com uma grande expectativa de uma ordem executiva já assinada nesse horário, o mercado não gostou tanto dessa notícia. Tanto é que logo na sequência já devolveu boa parte dessa subida de 102 para 307, foi quase que imediato. Mas o dia ainda estava em andamento, o dia ainda não tinha acabado. Na sequência, ela fez uma publicação falando de o que esse subcomitê faria. Aqui, ó, aprovar uma legislação promovendo uma inovação responsável e proteção ao consumidor, erradicar a Operação Choke Point 2.0, que foi uma operação secreta, digamos assim, de diversas autarquias dos Estados Unidos, com o objetivo de atrapalhar, sim, o ecossistema cripto lá, e tornar a América a capital mundial do Bitcoin e dos ativos digitais, né? Digital Assets. E assim que teve essa publicação, o presidente Trump, numa audiência, num evento do Fórum Econômico Mundial de Davos, falou o seguinte, vou colocar aqui, que inclusive eu publiquei lá no meu Twitter, para quem não me segue ainda é @paulo_aragão, ele falou isso daqui, ó. Ou seja, ele falou que o objetivo dele, ele ia fazer os Estados Unidos serem a capital mundial de inteligência artificial e das criptomoedas. Então, isso, de novo, é o presidente da maior potência do planeta, do país mais importante do planeta, falando que vai transformar os Estados Unidos, vai transformar a nação dele na capital mundial do Bitcoin. Isso vai muito ao encontro justamente das promessas de campanha dele. Promessas de campanha que ele já começou a cumprir.
tinha prometido demitir o Gary Gensler, demitiu de fato. O Gary Gensler já tinha renunciado antes mesmo do Trump assumir, ele já tinha entregado a carta de renúncia. Ele indicou uma pessoa pró-cripto para a presidência da SEC, que é a CVM americana. Ele tinha prometido conceder o perdão para o Royce Ulbricht, que era um marketplace estilo Mercado Livre na Deep Web, que utilizava o Bitcoin como forma de pagamento, só que lá acabava sendo negociado de tudo, inclusive itens ilegais, e ele tinha sido condenado a 2 prisões perpétuas, mais 40 anos, e uma das promessas de campanha que o Trump tinha feito para o Partido Libertário nos Estados Unidos é que se o Partido Libertário apoiasse a candidatura do Trump, ele concederia o perdão para o Ross, o que ele tinha falado no primeiro dia, mas ele não fez no primeiro, ele fez no segundo dia de mandato, mas ele já cumpriu a promessa de campanha. E ele tem, de fato, começado a cumprir as suas promessas. Então, essa promessa de fazer os Estados Unidos a capital mundial de Bitcoin era uma das promessas. Então, o dia foi andando, o dia foi correndo e a gente chegava cada vez mais perto, pelo menos o feeling, de que a gente teria, sim, uma ordem executiva. A Cynthia Lummis voltou a postar. Eu falei para vocês que esse ano seria o ano do Bitcoin dos ativos digitais. Enfim, continuava tendo diversas notícias no dia de que a gente teria algo. E ela chegou à noite, num evento que inclusive foi transmitido no YouTube, né, dessa assinatura dessa ordem executiva. Então, é sobre essa ordem executiva que foi assinada no dia de ontem que a gente vai debater um pouquinho mais agora nesse vídeo. Que nem eu falei, o evento chegou a ser gravado, chegou a ser transmitido, porque é sim muito importante, não só para a comunidade de cripto, mas também para o próprio Trump, para o próprio presidente Trump. Afinal de contas, isso simboliza, de fato, uma mudança muito grande em relação à última gestão democrata dos Estados Unidos, né? A forma como o mercado cripto foi perseguido. Então aqui ele está assinando essa ordem executiva, a gravação dele assinando essa ordem executiva, que é intitulado Fortalecimento da Liderança Americana em Tecnologia Financeira Digital. E aqui tem diversos pontos e alguns desses pontos valem muito a pena a gente debater um pouquinho mais. Aqui, inclusive, tem a matéria no próprio Cointelegraph Brasil mostrando essa cerimônia, né? Mostrando a assinatura dele, mostrando a ordem já assinada. E tem alguns pontos que valem muito a pena a gente debater um pouquinho mais. Como, por exemplo, o primeiro ponto é isso daqui, ó. Ele ordena que sejam tomadas medidas para proteger os americanos dos riscos de uma CBDC, o que seria uma ameaça ao à estabilidade do sistema financeiro e à privacidade individual, e incluindo a proibição do estabelecimento, emissão, circulação e uso de uma CBDC. Ou seja, com isso, ele, pelo menos por enquanto, ele enterrou qualquer possibilidade de existir uma CBDC americana, o que é, na minha opinião, uma grande vitória, o que é, na minha opinião, algo muito importante. É um debate que a gente tem tido no Brasil agora sobre a nossa Drex, que é o real digital. Muita gente fala, mas no escopo fala que vai ser, pelo menos por enquanto, só para liquidação bancária, vai ficar só em backdoor. A gente sabe que a partir do momento que começar, a partir do momento que entrar, é difícil voltar atrás. Mas não tem nada de controle de privacidade, não tem nada de controle estatal controle por parte do Estado dos usuários. Isso nunca estaria descrito no roadmap, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso nunca estaria descrito no roadmap. E o presidente Trump, como um defensor da liberdade no Ocidente, claramente ele está querendo se posicionar dessa maneira, ele assinou essa ordem executiva com essa proibição. Um outro ponto que eu achei muito relevante nessa ordem executiva e que pode ser um pouco técnico, mas é importante para a gente, até a nível de debate, para entender um pouco mais do que isso significa, é isso daqui, uma definição. A caráter informativo, nesta ordem, o termo digital asset. O que significa digital asset? Se refere a qualquer ativo digital que represente valor, que seja gravado num livro ledger, né, distribuído como se fosse uma blockchain, incluindo, isso aqui é o que é o mais importante para mim, criptomoedas, digital tokens e stablecoins, ou seja, ele considerou stablecoin como um digital asset também. E o porquê que isso daqui é muito importante? Porque
um dos pontos que ele determinou a criação foi a criação de um estoque nacional de ativos digitais. Aqui, ó. Ele criou um grupo de trabalho que vai fazer várias coisas, criar framework regulatório e tudo mais. Mas isso daqui é um dos pontos principais para mim, ó. O grupo de trabalho deve avaliar a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de moedas de ativos digitais e propor critérios para estabelecer o estoque, potencialmente derivado, ou seja, potencialmente vindo de criptomoedas que foram apreendidas pelo governo federal. A gente não teve ainda, então, a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, mas a gente teve aqui a criação de um grupo de trabalho para avaliar a criação de uma reserva estratégica de ativos digitais. Ele não utilizou a palavra reserva estratégica, ele utilizou a palavra aqui stockpile, ele utilizou estoque, ele não utilizou o reserva estratégica. Isso daqui deve ser por algum motivo jurídico. Deve ter alguma proibição ainda dele considerar Bitcoin ou criptomoedas, ativos digitais como reserva estratégica. Então isso daqui deve ter sido por causa desse motivo. E grande parte do mercado não gostou dele ter colocado aqui potencialmente derivados de criptomoedas apreendidas pelo governo federal. Vale ressaltar que hoje os Estados Unidos eles já têm 198 mil bitcoins apreendidos. Então eles já são uma das maiores baleias. Se isso aqui de fato não for vendido, já simboliza muita coisa. No dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, o Departamento de Justiça americano, DOJ, tinha recebido uma autorização judicial para vender uma boa quantidade de Bitcoin, mais de 30 mil Bitcoins, do caso da Silk Road, que foi justamente o Royce que acabou de receber, inclusive, o perdão presidencial. E muita gente ficou preocupada com essa venda, vai abalar o mercado, blá, 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 blá. Com isso daqui, vai diminuir ainda mais. Ele já começa com um balanço, com um saldo de 198 mil Bitcoins, fora as outras criptomoedas. Eles têm 21 bi e meio quase de dólares em criptomoeda. Aqui, ó, são 198 mil Bitcoins, 54 mil ETH, 122 mil USDT, tem 750 WBTC, que é o Bitcoin Rapid, enfim, 750 mil WBTC, desculpa, porque aqui tá com a casa decimal que nem é do Brasil já. 40.285 BNB, enfim. Então, faz até sentido que ele tenha colocado digital assets e não Bitcoin, caso ele queira manter isso aqui tudo, caso ele não queira vender nada. Se ele não quiser vender nada disso daqui tudo e transformar isso daqui em alguma reserva para os Estados Unidos, esse grupo de trabalho já vai poder fazer isso. Porque ele não está colocando só do Bitcoin, ele está colocando de tudo. É claro que parte do mercado reagiu negativamente a ele ter colocado digital assets e não Bitcoin. Inclusive, muita gente está culpando a Ripple. O CEO da Ripple é uma das pessoas que mais estão defendendo a utilização de outras criptomoedas, não só do Bitcoin, como reserva estratégica. Muita gente está aqui, ó. Bitcoiners acusaram a Ripple de ser o maior obstáculo para uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, pois promoveu ativamente a inclusão de múltiplas moedas, incluindo o XRP. Em 16 de janeiro, o The New York Post relatou que o Trump estava receptivo à ideia de estabelecer uma reserva estratégica composta por tokens baseados nos Estados Unidos, como o USDC, que é emitido pela Circle, Solana e XRP. A ideia, amplamente apoiada pelo CEO da Ripple, naturalmente, gerou um debate na comunidade, com muitos alegando que nenhuma moeda além do Bitcoin deveria estar no balanço patrimonial do governo dos Estados Unidos. Enfim, o que vai acontecer, eu particularmente não sei, mas, de qualquer forma, essa notícia dessa ordem executiva do Trump é muito positiva, sim. O mercado não reagiu tão positivamente quanto eu imaginei que teria reagido, porque aqui, ó, subiu de 102 mil para 107 com a chance da ordem executiva quando a senadora publicou de manhã, mas depois caiu, voltou a subir agora, está ali nos 105 mil dólares, mas não está passando muito disso. Então, o mercado não reagiu positivamente, não teve uma grande entrada de dinheiro, mas, na minha opinião, a opinião do Paulo Aragão, as pessoas ainda não entenderam que está no caminho certo. Era natural que isso não acontecesse na base da canetada. Vamos comprar 500 bitcoins por dia e colocar na reserva estratégica. Com certeza isso não vai ser na base da canetada. De qualquer forma, já é muito forte essa ordem executiva. Essa ordem executiva simboliza que não vai acontecer aquela venda daqueles bitcoins, por exemplo, que foram apreendidos da Silk Road, que estavam para ser vendidos agora antes da posse do Trump, que o governo anterior tentou vender antes da posse do Trump. Então, tá no caminho certo. E além de tudo isso, ontem teve mais uma notícia extremamente positiva para o Bitcoin e que não é muita gente que está falando.
existia uma norma da SEC, que era a SAB 121, que proibia os bancos americanos de custodiarem em cripto. Na verdade, ele não proibia de custodiar, eles criavam mecanismos que ficava praticamente inviável. Os criptoativos custodiados também deveriam ser lançados como passivos no balanço, que era, na verdade, uma proibição. E isso, desde a época que isso foi aprovado pela SEC, foi proposto e aprovado pela SEC, que é a CVM americana, tinha sido grande crítica do mercado. O mercado cripto tinha criticado muito. E agora aconteceu a aprovação do SAB 122, que vai permitir com que os bancos façam a custódia de Bitcoin, façam a custódia de criptoativos. A senadora Cynthia Lummis também publicou isso aqui no dia de ontem. Aqui, ó, a SAB 121 foi desastroso para a indústria bancária. E apenas atrapalhou a inovação da América e o avanço dos ativos digitais. E agora foi substituído a SAB 121 pela SAB 122. Então, com isso agora, a gente vai ver os bancos americanos oferecendo... Com certeza a gente vai ver, a questão de tempo, e a gente vai ver uma corrida para isso acontecer agora. Qual banco vai ser o primeiro? Os bancos americanos vão passar a oferecer custódia de Bitcoin, custódia de criptomoedas. E a gente já viu isso, inclusive, sendo declarado pelos CEOs dos próprios bancos. Aqui, ó, Morgan Stanley vai explorar ofertas de criptomoedas para clientes, aponta CEO. Então é natural. A gente vai ver os principais bancos do mundo agora mergulhando cada vez mais no Bitcoin, mergulhando cada vez mais nas criptomoedas, o que é algo extremamente natural em um ambiente com clareza regulatória e um governo crypto-friendly nos Estados Unidos. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses acontecimentos do mercado cripto. Sei que muita gente já queria que o Trump baixasse um decreto falando que para comprar 1 milhão de Bitcoin por dia para botar na reserva estratégica. Só que isso não necessariamente é possível. Quero saber aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você achou disso tudo. E a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo do Cointelegraph Brasil. Muito obrigado e valeu!